vamos lá. Ao longo do tempo, a igreja vem sofrendo mudanças significativas na essência da igreja. Tá? A igreja vem sofrendo essa situação. O que é isso? Por que disso? Vamos entender melhor. Fruto de interesses, meus queridos, discórdias de muitos líderes de ministério. Então, a igreja vem sofrendo isso porque os interesses do homem estão sendo colocados acima da igreja. A discórdia está sendo colocada acima da igreja. Se você pegar diversos estatutos de ministérios, você vai ver que quase todos eles falam a mesma coisa, principalmente quando entra na profissão de fé. Quase todos falam a mesma coisa. Mas quando chega na essência da palavra, aí começa as altercações. Nós vamos ver isso mais à frente. Pois bem, com isso, quando buscam essa discórdia, a palavra vai perdendo a sua essência. O que isto tem a fazer? O porquê que vai tirando a essência da palavra? Com um único objetivo: é angariar o maior número possível de adeptos ao ministério, à igreja, né? E muitas das vezes tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é trabalhado, não permanece. É um período muito pequeno que estas pessoas permanecem dentro da igreja. Por quê? Porque a palavra não surte o efeito, como disse Tim Keller, querem modelar Deus à sua maneira. Não. Tem que deixar Deus modelar à maneira dele. Daí a palavra dizer que temos que nascer da água e do Espírito. Então, vários ministérios têm feito com que mudado até mesmo a palavra com o sentido de angariar muitos para dentro da igreja. Está errado isso? De forma alguma. De forma alguma. Porque quem vai trabalhar na vida da pessoa é Deus. Então entra exatamente João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, às vezes, você está lá dentro daquela igreja cheia de coisas, luzes negras na hora do louvor, luzes piscando, aquele verdadeiro teatro dentro da igreja, mas você vai buscando na palavra a essência da palavra, e você vai vendo que não é bem por aí, tá? E Paulo deixa isto bem claro, dizendo assim, olha, Filipenses capítulo 1, versículo 15. Olha o que Paulo diz. Paulo deixa bem claro dizendo assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Filipenses capítulo 1, versículo 15. A verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Então não importa como Cristo vai ser pregado, desde que não tire a essência da pregação a respeito de Cristo. Não importa como ele vai ser anunciado, mas não tire essa essência. A igreja tem entrado em bancarrota exatamente porque tem tirado a essência da palavra. Então vamos ver o que é um porfiar. Olha aí, é discutir, é altercar, é contender. Olha, não, porque lá na igreja tal, é assim, aqui é assim. Um dia, eu estava aqui na frente da igreja e passou um casal. E perguntaram para mim se a igreja tinha doutrina. Eu, na hora, não entendi o que eles estavam perguntando. Depois eu fui entender que o que eles queriam saber é se na igreja pregavam usos e costumes.
Jesus nunca pregou usos e costumes, Paulo nunca pregou usos e costumes, mas há igrejas que pregam usos e costumes. Estão errados? Não, é problema deles. Cada ministério faz da sua maneira, desde que não tire a essência da palavra. E por tirarem a essência da palavra, muitas igrejas não conseguem ir avante. Muito pelo contrário, a igreja do século XXI está recuando, está de uma forma impressionante, minguando. Por quê? Porque estão tirando a essência da palavra da igreja, né? Meu irmão Denilson, Deus abençoe, meu irmão Denilson, minha irmã Luísa Xavier de Araújo, minha irmã cadeira cativa, Deus abençoe também minha irmã Edmara, cadeira cativa, que o Senhor abençoe vocês. Vamos lá. Com isso, meu querido irmão, a igreja vem permitindo quando a inversão dos valores da igreja. Ora, começa, em vez da igreja entrar no mundo, é o mundo que entra na igreja. Aliás, eu deveria até colocar aqui, quando Paulo fala aos romanos, dizendo assim: o mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, mas a igreja está perdendo isto, porque em vez dela ir para o mundo, é o mundo que está entrando na igreja, está sendo ao contrário isso, entendeu? Então, com isso, nós temos que entender que a igreja do Senhor precisa voltar imediatamente às suas origens, porque senão nós vamos perder a essência da palavra. Irmã Fátima, Deus abençoe a senhora, minha querida irmã. O que Paulo recomenda quando se fala do mundo entrar dentro da igreja? Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E Paulo continua de uma forma tão espetacular que ele diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu querido, como que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós estamos tirando de dentro da igreja o Senhor e a essência da palavra e deixando que o mundo vá se moldando dentro da igreja? Como é que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós estamos nos conformando com o mundo? Como, meu querido? Não tem como. Então a igreja precisa entender que para ela experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela não pode se conformar com o mundo. E nós vamos ver mais à frente algumas coisas que a igreja tem permitido, tem se conformado e tem aceitado de uma forma quase que assintosa. Nós vamos ver mais à frente isso daí. Pois bem, desde o início da igreja cristã, ela vem perdendo essa essência. Desde o início, Quando Jesus diz assim: olha, ser-me-eis testemunhas na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra, a igreja começa ali a sofrer atitudes que vão tirando a essência. Vamos ver isso daí, por que nós estamos falando isso? Lá no livro de Atos, capítulo 18, versículo 6. Olha o que Paulo diz. Paulo sai pregando o evangelho nas sinagogas, nos templos judaicos. E aquele povo resistia a Paulo, porque Paulo estava falando de Jesus. Paulo falava a respeito de Jesus, o que Jesus estava fazendo, o que Jesus fez, a maneira que Jesus fez e que Jesus voltaria. Eles resistiam a Paulo. Então olha o que está escrito em Atos 18, 6.
mas resistindo e blasfemando dele, de quem? De Paulo. Paulo sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Ora, Paulo não suportou ver a igreja cristã já começar a perder a essência, lá naquele começo, quando a palavra era ministrada e eles resistiam, eles blasfemavam de Paulo, diziam: você está louco, você é maluco, não existe isto. Embora aquele povo conhecia e sabia muito bem o que Paulo estava falando, mas eles tentavam de uma forma ou de outra tirar a igreja da sua essência. Então Paulo diz: olha, eu estou limpo do sangue de vocês e agora eu parto para os gentios. Pois bem, vamos ver aqui. Aquelas pessoas conheciam as Escrituras, eles conheciam a palavra do Senhor, eles sabiam o que eles estavam falando, e eles tinham bastante conhecimento do que Paulo estava falando, mas eles não aceitavam a essência da palavra, quase que igual aos dias de hoje, semelhante aos dias de hoje, quando você fala, entra pelo ouvido e sai pelo outro. É coisa impressionante. E para provar para vocês que aquele povo conhecia o que Paulo estava falando, veja isso daí. Mateus capítulo 2, versículo 4. Veja bem, esta passagem bíblica se refere àquela situação que os três magos vêm até Herodes e falam que nasceu o rei dos judeus, aquela coisa toda. Herodes queria conhecer eles. E os magos vão, por divina revelação do Espírito Santo, por anjos do Senhor, conduzido por outro caminho. Então o que Herodes faz? Lá, Mateus capítulo 2, versículo 4. E congregado, o que é isso? Chamou todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e perguntou-lhes aonde havia de nascer o Cristo. Olha só, Herodes chama os príncipes dos sacerdotes e pergunta: aonde é que havia de nascer o Cristo? Qual foi a resposta deles? Versículo 5. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Conheciam ou não conheciam a palavra? Conheciam, sabiam, mas eles já tentaram tirar a essência da palavra desde aquela época. E a palavra vem sendo lapidada, vem sendo tirada a cada dia dentro da igreja. Aí aquilo que nós acabamos de falar, para conhecer a perfeita vontade, a vontade do Senhor, nós precisamos nos apegar à essência da palavra, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade do Senhor. Então veja bem, eles conheciam, mas quando Paulo vai anunciar para eles, eles questionam: não é bem assim não é assim, não é por aí, não está bem ligado, não vem com essa não. Então eles começam a tirar a essência da palavra. Por quê? Por causa das suas tradições. E é exatamente, meus queridos, os maiores conhecedores da palavra que têm mudado a essência da igreja. Os maiores conhecedores da palavra que têm mudado a essência da igreja. Eu estava assistindo um vídeo do Silas Malafaia, ele fazendo a propaganda de uma revista de estudo. Ele disse assim: eu não tenho nenhum seminário, não fui formado em teologia, mas o meu seminário é Escola Bíblica Dominical. Impressionante. E olha que aquele homem conhece a Bíblia. Então, mas são exatamente os conhecedores da palavra que têm mudado a essência da igreja. Por quê?
Porque nós não nos aprofundamos na palavra e aceitamos tudo que é falado para nós. É uma coisa impressionante isso. Eu nunca quis ser teólogo na minha vida, não perco meu tempo em sentar em um banco para fazer teologia, mas, escuta essa daí. Eu frequentava a igreja onde meu irmão era pastor, é pastor. E teve um curso de ética pastoral. Não sou pastor, mas fui convidado a participar. E lá fui eu. Quando eu cheguei lá, o pastor que estava ministrando o curso disse assim mesmo, vou até abrir aspas, abre aspas aí. Não pensam vocês que o sangue de Cristo é tão puro como se diz? Eu, Fiquei paralisado olhando para ele. Aí ele disse assim, porque no sangue de Jesus tem o sangue da prostituta Raabe. Aí eu não aguentei. Meus queridos, eu sou polêmico. Não deixo passar nada. Levantei e falei, por favor, quantas Maria tem no mundo? Não, por favor. Primeiro, a genealogia de Jesus, que está escrito lá no Novo Testamento, não é de Jesus, é de José. Não tem nada a ver com Jesus. E outra, quantas Maria tem no mundo? Aí eu falei, pois é, então você não pode estar falando isso. E ele pastor, ministrando o curso. Falei assim, olha, ele foi falando assim para mim, você deveria respeitar a minha opinião. Eu falei, você não deveria ensinar essa besteira. Você está falando besteira. Quando eu fui passar a mão no meu computador, era esse daqui. Mas santo, o bichinho já está velhinho, que está dando sinal de... Quando eu fui passar a mão, o menino que estava do meu lado falou, não, irmão Cleide, fica aí, não vai embora não. Entendeu? Então, é exatamente os conhecedores da palavra que têm mudado a essência da igreja. É exatamente esses. Outra vez eu fui assistir um curso, Geografia Bíblica. Esse eu fiquei quieto, porque o pastor que estava ministrando era tão velhinho, que eu não quis questionar. Mas a primeira coisa que ele fez foi tirar o poder de Deus da vida de Josué sobre a ação em Jericó. Ele disse assim, porque os muros de Jericó eram 2 muros, entre um e outro tinha uma certa quantia de água, e vocês imaginam 1 milhão e pouco de pessoas marchando ao redor daquilo, foi solapando a estrutura que o muro veio abaixo. Eu falei, não é possível. O cara tirou o poder de Deus para dar poder à ação do homem. Eu fiquei quieto, falei, não é à toa que eu não quero saber de fazer isso. Mas são exatamente os conhecedores da palavra que têm mudado a essência da igreja. Não é bem assim, não é por aí, mas vamos lá. E de que forma isso tem acontecido? Veja bem, de que forma estes conhecedores da palavra têm tirado a essência da igreja? Vamos ver. Meu querido, dificilmente você encontra em rede social alguém individualmente postando que está na igreja cultuando. Dificilmente você vê isso. É raridade isso. Mas quando está numa pizzaria, numa churrascaria, numa sorveteria, na praia, no balneário, no campo de futebol, nos mais diversos eventos, lá ele posta. Olha onde eu estou. Aí quando chega na igreja, querem ser os conhecedores da palavra. Vem com a máxima, não é isso, né? Meus queridos, nós temos que entender que a essência da palavra e a essência da igreja caminham juntas, elas não se separam. Por isso que o salmista Davi escreve no Salmo 84:10. Olha o que o salmista Davi escreve no Salmo 84:10. Mais vale um dia nos teus atos do que 1000. Quando ele fala deste 1000,
é do que 1000 dias. E ele continua dizendo: preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Meus queridos, olha que coisa impressionante. Aí, quando você vai confrontar os conhecedores da palavra, eles citam isso, mas não vivem isso, não andam nisso. Este que é o pior de tudo, entendeu? Aí querem que a igreja seja aquele refúgio. Não vai ser, não vai ser, porque é como disse Tim Keller: nós estamos moldando Deus, em vez de Deus nos moldar. Vamos continuar aqui. Infelizmente, não é isto que nós temos visto. As igrejas não estão tendo o que ofertar. Não tem, meu querido. A igreja não tem mais o que ofertar nada a ninguém. Por quê? Porque perdeu a sua essência, e isto é lamentável. São raras as igrejas que você vê Deus operando, que você vê um culto maravilhoso daquele de tocar na sua vida. São raros. E eu quero fazer uma diferença, nós vamos falar sobre isso mais à frente. A igreja não tem mais o que ofertar, o que é lamentável. Por quê? Por quê, meu querido irmão? Porque nós mesmo não acreditamos mais em nós. Nós não acreditamos mais em nós mesmos. E achando que quem tem que fazer alguma coisa ou fazer tudo é a liderança da igreja. Não, meu querido irmão. Não. Nós temos que fazer algo para que a essência da igreja permaneça, e nós deixamos ser moldados pelo Senhor. Nós precisamos disso. Porque olha só, veja essa passagem bíblica de Atos capítulo 3 aí. Veja aí, Atos capítulo 3, o que acontece? Todo mundo conhece essa situação aí. E Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a hora 9. Olha só, se você pegar e for fazer uma análise de como era o templo naquela época, você vai ficar abismado. Você vai ver que Jesus, momento antes dessa situação, ou tempo antes dessa situação, Jesus expulsou os cambiadores de dentro do templo. Jesus expulsou os vendedores de dentro do templo. Por quê? O templo já havia perdido a sua essência. Agora veja bem, Pedro e João. Pode deixar nesse versículo aí, meu querido, e baixando versículo por versículo dessa palavra aí. Pode ir baixando aí para mim. Estes dois homens, Pedro e João, não eram da liderança daquele templo. Eles não eram líderes daquele templo, não. Eles não eram sacerdotes. Eles não eram escribas. Eles não eram príncipe do povo, nada. Eles simplesmente eram dois homens que estavam indo para o templo orar. Só isso. E quando eles chegam na porta daquele templo, está lá aquele mendigo pedindo esmola. E quando ele pede esmola para Pedro e João, dois homens que não eram da liderança da igreja, que não tinham nada a ver a não ser simplesmente participar de oração dentro daquele templo. Preste atenção que de repente a essência da igreja vai voltar por meio da sua vida, como voltou naqueles dias ali com Pedro e João. A essência da igreja pode voltar por meio da sua vida. Então Pedro e João olham para aquele homem e diz assim: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos em nome, versículo 6, lá na parte B do versículo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ou seja, eles trazem a essência da palavra para dentro daquele templo. Por quê? Qual é a essência da palavra no contexto dessa situação aqui? Jesus deixa bem claro:
colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que coisa impressionante. Colocarão aquele que crê em mim, farão as obras que eu faço, maiores farão. Meu querido, às vezes a essência da igreja está nas tuas mãos. Você já parou para pensar nisso? Quando eu digo que a igreja hoje não tem o que ofertar, é nesse sentido. A igreja não tem o que ofertar, não há mais cura dentro da igreja, não há mais libertação dentro da igreja, não há mais nada dentro da igreja. E às vezes está na nossa mão fazer essa diferença e nós não fazemos. Pedro e João não faziam parte da liderança daquele tempo. No entanto, foram usados para trazer a essência para dentro da igreja novamente. Que coisa impressionante. E isso tem faltado em nós, meu querido. Isso tem faltado em nós porque nós temos nos conformado com o mundo. A igreja do Senhor, os membros da igreja do Senhor, têm se conformado com o mundo. Nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos voltar a essa essência. Do contrário, a igreja, o qual Paulo chama lá em Romanos, que o mundo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus, não vai acontecer. Nós precisamos voltar à essência da palavra, à essência da igreja. Então veja que, naquela ocasião, quando aquele homem entra louvando, glorificando, exaltando Deus dentro da igreja, a liderança daquela igreja não aceita aquilo. Não. Pegam Pedro e João, inquirem ele a respeito daquela situação, ou seja, perguntam a ele por que eles fizeram aquilo, e depois, passa um tempo, eles açoitam a Pedro e João por um milagre. Então a igreja resiste à essência da palavra por causa da tradição. Não, na igreja não é assim, mas não, nós precisamos entender isto. A igreja, nos dias de hoje, a igreja não vive a tradição dos sacerdotes daquela época. A igreja não vive a tradição dos escribas daquela época, dos fariseus daquela época, dos príncipes daquela época. A igreja de hoje está vivendo a tradição, a aceitação das regras que o mundo tem imposto sobre a igreja. Estão aceitando isto. Não pode mais isso. Não pode. Não, meus queridos. A igreja mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Lembra quando eu disse que o mundo estava entrando na igreja? É o momento de nós experimentarmos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como disse Tim Keller, vamos deixar ser moldado por Deus e não aceitarmos as regras que o mundo tem imposto sobre a igreja. Meu querido, eu tive o desprazer de ver no Facebook uma igreja que ministrava danças na igreja de funk. E pasmem, as moças da igreja faziam os mesmos movimentos que as funkeiras fazem nos bailes de funk. E que é isso, meu querido? É aceitar as regras do mundo com a intenção de angariar vidas para dentro da igreja? Não. Você angaria vidas para dentro da igreja pela palavra. Ou aceita a palavra ou não aceita. Não tem desta, meu irmão. É o mundo entrando dentro da igreja, não é a igreja entrando no mundo, porque a igreja está aceitando tudo. Muitos ministérios dos dias de hoje estão aceitando o homossexualismo da forma que a sociedade quer. Olha que impressionante isso. Ou seja,
estão se conformando. Não, peraí, foi criada uma lei que fala assim, 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 assado. Meu irmão, a igreja não discrimina ninguém, mas a igreja não pode aceitar o pecado dentro da igreja, de forma alguma. Nós, cristãos, não discriminamos ninguém, mas não podemos coadunar com o pecado. Imagina aqui, o cara chega aqui para nós e diz assim: eu sou um assassino. Você não vai falar para ele, sai pelaquela porta e vai embora. Não, você vai tentar levar a palavra para ele, para mudar ele. Porque Deus é misericordioso, compassivo, longânimo e tudinho. Agora, se ele não quiser abandonar o pecado dele, não tem jeito. Não tem jeito. Então nós não podemos, meus queridos, nos conformar com estas coisas. E há ministérios que se dizem evangélicos nos dias de hoje, que estão de portas abertas para isso. Ou seja, são impostos na igreja a inversão da finalidade. Em vez de difundirem a palavra, fazem outras coisas, né? Vamos ver aí. Romanos capítulo 10, versículo 17. O que diz a palavra? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aí você diz, isso aí está fora de contexto. Vamos ver? Vamos ver. O que tem acontecido em vários ministérios, meus queridos irmãos? Cultos com horas de louvor e 5 minutos para o pregador falar da palavra. Estão errados? Alegam que nos louvores também a mensagem nem se discute. Nem se discute. Nos louvores também há mensagens. Isso não se discute. No entanto, meus queridos irmãos, preste atenção em uma coisa. Os cânticos atuais, em sua maioria, são cantos de autoajuda e não de reflexão contra o pecado. E não de reflexão contra o pecado. Em sua maioria é cânticos de autoajuda e não de reflexão. Você não vê mais, ó quão cego eu andei, meu amigo, amanhã, hoje tu tens a escolha, amanhã pode ser muito tarde. Ô minha alma, por que te abates? Espera em Deus. Você não vê mais isso. Você ouve assim, ó, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. Meu querido, Deus não vai prover na vida de um que vive oposto à palavra dele. De forma alguma. Se o justo é abençoado como o ímpio, por que, meu querido irmão, que vai estar querendo levar palavras de autoajuda para essa pessoa? Então, meu querido, o que nós temos visto é exatamente isto. A palavra é dada 5 minutos e o pregador que se vira. Porque ficam assim no relógio. Já passou das 9. Já passou das 9. Já passou das 9. Ficam dessa maneira, meu querido irmão. Então vamos ver aqui. Tem mais. Quando nós estamos ouvindo as canções, e a canção, ela tem uma coisa impressionante. Ela mexe com o nosso emocional. A canção mexe com o nosso emocional. Então o que é feito? Jogam os instrumentos lá em cima e a letra. O mais importante é a letra. As igrejas atuais têm dado menor importância à letra da canção. E sim, aquela coisa, sabe, que você só vai entender a letra da canção se ela estiver passando no data show, ou se você conhecer a canção. Então, a igreja precisa voltar a essa essência. A igreja precisa voltar a isso. Dar valor à letra da canção. Olha, vamos pensar aqui uma coisa. Vamos pensar aqui uma situação aqui. A canção daquele
Aquele que diz assim, não estou longe no mar, só eu e Deus agora. Lázaro, irmão Lázaro. Entendeu? Gente, é uma senhora letra. É uma senhora letra aquilo ali. É uma letra que faz você refletir sobre a sua vida. Aí você chega dentro de uma igreja, o instrumento está lá em cima, você não ouve nada. Então a música, ela precisa nos trazer, através da letra, reflexão. Era o que acontecia com as igrejas antigas. Era o que acontecia. Hoje está difícil, mas está aí. Tá? Outra mudança de grande impacto nas igrejas tem sido os cultos dos diversos departamentos da igreja. Ou seja, hoje é culto dos homens, das mulheres, da juventude, dos adolescentes. Não, meu querido. Nós precisamos entender que o culto vai ser dirigido pelo departamento dos homens, das mulheres, da juventude e do adolescente. O culto é ao Senhor. Então não nos permite mudar a essência da igreja. Não vai nos permitir mudar a essência da palavra. Não vai nos permitir mudar a essência do louvor, não. Será dirigido por um dos departamentos. Mas o culto é como disse o apóstolo Paulo: rogo, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É coisa impressionante isso. Mas a igreja perdeu essa essência. A igreja perdeu essa essência. Quando as tradições do judaísmo quiseram mudar a pregação, a essência da pregação do Paulo, ele viu que se ele aceitasse aquelas tradições, ele também perderia a essência da palavra. O que ele faz? Ele se retira, ele sai, ele diz: eu volto-me agora para os gentios. Verifica isso na sua vida. Você tem aceitado as coisas do mundo? Tira estas coisas do mundo da sua vida e volta para a essência da palavra. Volta para a essência da igreja, para que você não perca a essência do Senhor na sua vida. As igrejas precisam urgentemente voltar à igreja, à essência da igreja primitiva. Como era ela? Veja isso daí. Livro de Atos, no capítulo 4, dá um retrato fiel da essência da igreja primitiva. Muitas igrejas têm se moldado ao mundo. Presta atenção. Se você for lá no livro de Atos, no capítulo 4, você vai ver como a igreja procedia. Nós vamos abordar um pouquinho daqui a pouco. Porém, hoje, muitas igrejas têm se moldado ao mundo, com difusão de grupos de lutas dentro da igreja, grupos de danças dentro da igreja, grupos de teatros dentro da igreja. Isso daí é para tentar alcançar a juventude. Meu querido, se você não alcançar com a palavra, por meio disso você não vai alcançar. Você vai inchar a igreja e não levantar a igreja na sua essência espiritual. Veja o que diz o versículo 29 do capítulo 4 de Atos. Olha só, capítulo 29, versículo 29 do capítulo 4 de Atos. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. O que Pedro e João estavam pedindo aqui? Eles haviam acabado de sair de um castigo. Eles levaram 39 açoites porque estavam falando do Senhor e disseram: mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eles dizem assim: olha, nós queremos, Senhor, ousadia para falarmos na tua palavra. É isso, meu querido irmão.
Se a igreja se moldar na ousadia da palavra, ela vai conseguir alcançar milhares de pessoas. Agora, se ela não se moldar na ousadia da palavra, ela vai alcançar pessoas sim, mas serão passageiras, efêmeras dentro da igreja. O que tem feito a igreja? Mudado a palavra para não melindrar ninguém, para não ser taxada de discriminatória. Não. Eu lembro que eu li um determinado livro, que hoje eu não me lembro o autor. Ele foi convidado para pregar em uma igreja. Aí o pastor perguntou para ele: o que você preparou hoje? Ele disse assim: eu preparei tal mensagem. Não. Não fala sobre essa mensagem não. Porque o cara que paga o maior dízimo dentro da igreja tem 2 esposas. Então mudam a palavra para não ferir ninguém, para não machucar ninguém, mas tiram a verdade do Senhor da palavra. Veja o que diz o texto abaixo, lá no livro de Atos, capítulo 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Meu querido, a igreja tem que viver neste contexto aqui. Ser o coração e a alma de todos. Ser igual. Ser igual no tocante às coisas do Senhor. Quando começa a haver divergência, para não melindrar A, não melindrar B, não é o mesmo coração. Não é a mesma alma de ninguém. Então, nós precisamos viver a verdade do Senhor para que a igreja volte à sua essência. As aceitações mundanas nas igrejas têm levado a uma perda da essência da palavra de uma forma assustadora. Veja bem, o site www.hypeness.com.br traz a seguinte matéria: Igreja Evangélica vai realizar o maior casamento gay coletivo da história do Rio Grande do Norte. Pasmem, Igreja Evangélica vai realizar maior casamento gay coletivo da história do Rio Grande do Norte. Qual o que esta igreja que é daquela Lana Holder lá e aquela outra lá? Elas dizem que a palavra do Senhor é amor. Ou seja, aquilo que o Senhor abominava, ele passou a amar. Vamos ver aqui outro. Site G1 da Globo. Alagoas tem o primeiro casamento gay do Brasil celebrado por bispo católico. Site G1 da Globo. Alagoas tem primeiro casamento gay do Brasil celebrado por bispo católico. Aqui eu quero chamar a atenção que esse bispo católico era um bispo da Igreja Católica Brasileira e não romana. Que existe a Igreja Católica Apostólica Brasileira e a Igreja Católica Apostólica Romana, tá? No Brasil, tem essa divisão, tá bom? Vamos ver outras coisas aqui. Site da Wikipedia. O primeiro casamento homoafetivo realizado no mundo foi o de Pedro Dias de Muñoz Vandilaz, no município galego de Rairis de Veiga, na atual Espanha, em 16 de abril de 1061, por um padre de uma pequena capela. Então você está vendo que a essência da igreja já vem se perdendo há muito tempo. Há muito tempo, porque estão se moldando com o mundo. No Brasil, olha este absurdo aqui. No Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil aprovou, em reunião do seu clero, a união entre 2 pessoas do mesmo sexo, por 57-3. O clero tinha 60 pessoas
de destaque na Igreja Anglicana Brasileira. 57 votaram a favor. E realizou o primeiro casamento homoafetivo no país. E se dizem evangélicos. Vocês estão vendo que a igreja perdeu a sua essência? Vamos ver aqui para nós encerrarmos. G1.com, G1globo.com. A igreja anglicana, preste atenção nisso daqui. A igreja anglicana é caracterizada por sua sensibilidade com as questões do mundo moderno. O que Paulo diz? Não vos conformeis com este mundo. Aí vem, continua, com seus anseios e conflitos, questionando valores petrificados. Ou seja, a igreja do Senhor não pode mais dizer, não, isso aqui está errado, tal. Não está não. Tá? Olha, agora eu vou ler na íntegra para vocês. A igreja anglicana é caracterizada por sua sensibilidade com as questões do mundo moderno, com seus anseios e conflitos, questionando valores petrificados, mas, olha a mentira, sempre dialogando com a tradição antiga, estudando os textos bíblicos. Será que a Bíblia mudou para que nós nos sensibilizamos com o homossexualismo dentro da igreja? Casamentos de homossexuais dentro da igreja? E permanecerem como membros dentro da igreja? Isso está na Bíblia? Eu creio que não. Meus queridos, nós estamos abordando apenas alguns grandes interesses da sociedade. Imagina se não fôssemos falar da essência da igreja no que diz a respeito da relação sexual fora do casamento. Imagina se nós fôssemos falar do segundo casamento sem a observância da palavra. Ou seja, nós veríamos que a igreja está longe de restaurar as suas essências. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. E como diz Tim Keller, que nós deixamos Deus nos moldar novamente e não queiramos moldar Deus. Porque do contrário, nós vamos caminhar perdendo cada vez mais. Meu querido irmão, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E eu gostaria de pedir para você, se você quiser algum tema, manda uma mensagem através do Facebook para o pastor Jackson, em tempo da gente trabalhar o tema, em tempo da gente estudar sobre o tema, porque a maioria dos temas aqui apresentados têm sido monocromáticos, né? Ou seja, sou eu quem decido, né? Sou eu quem trago, né? Então, veja aí, se você quiser alguma coisa, ter algum tema que você gostaria de saber, mande para a gente que nós vamos tentar trabalhar em cima desse tema, tá? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em vossos corações. Dentro de instantes,